Fala Dev, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Laravel. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre requests e validação no Laravel. Então, já deixei para você aqui, né, uma breve introdução para você seguir e replicar tudo que eu vou te mostrar aqui na prática, tá? Então, vamos lá rapidamente, ó. Ao construir uma aplicação web, é fundamental validar os dados que são submetidos pelos usuários. O Laravel oferece uma maneira fácil e eficaz de lidar com validação de todos os dados através de requests e de recursos integrados para validação. Ou seja, quando você está trabalhando com formulários, você precisa fazer a validação de todos os campos. Isso vai garantir a integridade e a segurança dos dados que o usuário vai submeter no seu formulário, tá? Caso você faça só o formulário sem as validações, isso vai deixar vulnerável para possíveis ataques de hackers, SQL injections, e aí os bots também na internet vão invadir o seu site e o seu sistema também, e vai poder acessar a sua aplicação e você corre risco de perder o acesso. Então, para garantir essa segurança, né, você precisa validar seus campos para deixar ali uma camada de segurança, né, a mais para os usuários. Beleza? Então você pode seguir esse passo a passo aqui, que é basicamente o que eu vou mostrar para você agora na prática. Lembrando que no Laravel existe duas maneiras de fazer a validação dos campos, tá? A primeira delas é com classe, que a gente vai ver um exemplo, e a segunda é fazer diretamente dentro do controller, tá? No método. E eu vou mostrar para você na prática agora, tá? Então, vou aqui para a nossa aplicação, que a gente parou na última aula. E, basicamente, galera, na última aula, né, no último vídeo, eu falei um pouco sobre policies, né? Se você não assistiu, volta aí na playlist para você assistir e entender o conceito. E na aula de hoje a gente vai falar sobre request e validação. Lembrando que o link do repositório desse projeto aqui, para você seguir, né, conforme eu estou mostrando aqui na tela, eu vou deixar aí nos comentários ou na descrição do vídeo, para você poder clonar, né, esse mesmo projeto e seguir com o decorrer dos vídeos, tá? Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui em novo post, tá? E basicamente aqui nessa tela a gente tem um formulário, tá? O primeiro campo é o título do post, o segundo é o conteúdo, né? E o terceiro aqui é o status do post, que a gente tem aqui dois campos, tá? Bom, o que é que acontece se eu não preencher nada e eu clicar aqui, ó? Ele apareceu aqui uma mensagem, né? Por favor, preencha este campo. Ele está indicando que o campo está vazio, né? Ele focou aqui, aplicou uma bordazinha azul aqui, então esse input ele está com focos, né? E aqui também está vazio, tá? Então eu vou mostrar para você aqui no código agora esse formulário aí que a gente acabou de testar. Pronto, estou com o arquivo Blade dele aqui já aberto. Está aqui o nosso form. E o campo é esse aqui, ó, do título, certo? Então, aquela mensagem que eu mostrei para vocês, ela está aparecendo devido a esse atributo aqui, ó, required, tá? Eu vou apagar aqui para você entender o que é que acontece se você não definir esse atributo na tag input, tá? Aqui no text area, que é aquele outro campo, também tem o required. Então, vou apagar, vou salvar e voltar lá na nossa aplicação, ó. Pronto. Agora eu vou clicar aqui, ó, publicar post. Olha o que é que aconteceu, né? Ele mostrou uma mensagem, né? O campo é obrigatório, só que agora ele focou aqui, né, com vermelho, ó, e mostrou a mensagem de erro em inglês: The title field is required, né? E aqui também. Ou seja, a validação ela está em ação, né? Ela está funcionando. Mas vamos ver como é que se aplica essa validação, tá? Então vou voltar aqui e a gente vai procurar o controller. Então aqui, ó, na action do nosso formulário a gente tem uma rota, certo? Posts.story, que é esse método aqui onde está a nossa validação. Então vou aqui nas rotas, route resource posts, está aqui o controller, ó, é o post controller. Então vou abrir aqui e vou procurar o método story, tá?
Aqui ele, ó. Então, lá naquele artigo que eu mostrei para você, lá vai explicar, certo? O uso da validação dentro da nossa classe de controller no método, certo? E essa classe request, que está aqui, junto com a facade validator, que a gente vai utilizar ela para poder validar os campos, beleza? Então, ó, basicamente o que é que eu estou fazendo? Eu estou chamando a classe de request aqui, certo? E aqui eu defini a variável para poder utilizar a facade validator. E aí eu vou pegar os dados que vêm através desse request, quando eu clico em submeter lá no formulário, e vou aplicar para todos os campos deste array aqui, ó. Então, quais são os campos? Título, o conteúdo e o status, né? O que é que cada campo vai ter? Ele vai ser obrigatório, vai ser tipo string. No título vai ser no máximo de 255 caracteres. E no status a gente tem aqui um draft e publish, né? Que é o post pode ser publicado ou rascunho. Mas os três são obrigatórios. Então já passei aqui o required, certo? E aí o que é que eu faço agora com essa variável, né? Eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se falhar a validação desses campos, eu vou retornar aqui um redirect para a mesma página, né? Vai recarregar o formulário, só que ele vai recarregar com erros, né? Ó, e o validate aqui, que são as validações dos campos, junto com os campos também. E aí é o que acontece lá na nossa tela, tá? Então ele vai ficar assim, ó, a página faz um refresh e ele mostra aqui a mensagem de erro com o campo, certo? E aí em seguida, né, a variável post vai receber o request, o usuário com os posts dele e vai criar essa validação. Depois ele vai redirecionar para a rota posts show, onde vai estar lá listando todos os posts desse usuário, tá? E aí, galera, basicamente essa aqui é a primeira maneira de você validar os campos de um formulário utilizando o Laravel, tá? Você faz a validação direto no controller dentro do método, certo? Existe outra maneira, Bruno, de fazer essa validação? Existe. Eu vou mostrar para você agora. Olha o tamanho desse bloco de código, né? Desse método aqui. A gente vai fazer uma outra forma, né? A validação. E a gente vai enxugar mais esse código. Vai deixar o método mais clean, tá? Então, ó, eu vou comentar aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui. Vou colar. Quero o método vazio. Pronto, já estou com o método vazio aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá no nosso artigo para eu pegar um comando. Esse comandozinho aqui, ó. Vamos ler aqui rapidamente só para entender um pouco, tá? Ó, criando requests. Requests são classes que encapsulam a lógica de validação de dados de entrada. Elas são usadas para validar os dados que são submetidos através de formulários HTTP. E aí, criando um request, você pode criar uma nova classe de request utilizando o artisan CLI, né? Que é esse comandozinho aqui. Então, a gente vai lá para o nosso VS Code. Vou colar aqui o comando. Lembrando que eu estou utilizando aqui o Sail. E quando eu executar esse comando, aqui na pasta requests, ele vai criar uma classe, né? Um arquivozinho referente à nossa classe. Então vamos lá. Ó. Vou dar um Enter aqui. Pronto. Ó. Ele gerou o arquivozinho aqui. E agora a gente tem a nossa classe StoryPostRequest, certo? E dentro dessa classe existem dois métodos, né? Ó. O primeiro aqui o authorizer e o segundo rules, né? As regras. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente comentou nosso código e o story está vazio, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui no na nossa classe, a gente vai definir aqui os campos, tá? Então vou voltar aqui, ó.
e seguir o tutorial. Então eu tenho que colocar os campos dentro do método rules, né? E dizer, ó, o campo title ele é required string máximo 255 caracteres, certo? Então eu vou pegar lá a definição que estava aqui no método, só isso aqui, ó. E são os 3 campos lá do nosso formulário. Vou copiar e vou colar aqui. Vou apagar aqui os comentários. Pronto. Se o seu formulário tiver mais campos, basta dar um enter aqui e ir adicionando os demais campos, certo? Então, ó, vou salvar, pronto. E agora eu tenho que aplicar a lógica aqui dentro do meu método, certo? Ele já mostra aqui ó, uma sugestão, mas não é isso que eu quero não, tá? Vou voltar aqui. Eu preciso agora ó, usar a nossa classe que a gente acabou de criar dentro do nosso controller. Então vou aqui em cima, tá aqui ela já, ó, certo? E vou chamar essa classe aqui dentro do nosso método. Pronto. E agora o próximo passo é exibir a lógica aqui dentro, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar no VS Code. Pronto. Então, basicamente, a gente cria uma variável e atribui ela o request, né? Executando o método validated. E em seguida, a gente faz aqui a atribuição à variável post, o post né, do usuário que está autenticado, o request que ele está fazendo para poder ele criar a validação. Em seguida, ele vai redirecionar. Então, basicamente, ó, só isso aqui já resolve. Olha a diferença, ó. 3 linhas de código. E olha agora, né, como é que estava antes. O antes e o depois. Vamos testar, então, na nossa aplicação. Ó. Vou atualizar aqui. E vou publicar aqui sem ter preenchido os campos. Olha aí que legal. 403, esta ação não está autorizada. Certo? Bruno, mas por que aconteceu isso, né? Antes estava mostrando a mensagem de erro em inglês em cada campo. E agora está aparecendo um 403, né, tela azul. Por que está acontecendo isso? Bem simples, galera. Ó, preste atenção. Quando a gente criou a nossa classe aqui, ó, Story Post Request, eu mostrei para você que ele criou 2 métodos, o Authorize e o Rules, certo? Nesse método aqui, Authorize, você vai colocar aqui, ó, True. Só isso. Salvei. Vou voltar aqui na nossa aplicação, atualizar. Não vou preencher nada aqui e vou publicar. E olha que legal, né? Agora ele mostra a mensagem de erro, tá? Mas tem um detalhe, ela está em inglês. Tem como a gente colocar ela em português e definir nossas próprias mensagens? Sim, vou mostrar para você como é que a gente faz. Aqui na nossa classe, a gente vai precisar criar mais um método aqui, ó. Certo? Então, você vai definir o método dessa forma. O método vai se chamar messages. E ele vai retornar as mensagens para cada campo. Então, ó, no campo título vai ser obrigatório e a mensagem vai ser esse aqui. Tá? E você pode ver que aqui é escrito em português. Você pode definir a mensagem que você quiser, tá? Então já está aqui a mensagem para cada campo. Voltando lá. Deixa eu atualizar aqui. Vou publicar agora. E olha que legal. O título é obrigatório. Está em português. Certo? Aqui também. Então a nossa validação funcionou, pessoal. Certo? Vou digitar aqui um texto. Aqui também. Aqui já está marcado e vou publicar agora. Vamos ver se ele passa. Ó, publicou. Né? Voltar.
Então tá aqui o nosso teste, beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, galera, o vídeo de hoje é isso, tá? Bem rápido, simples, validação e requests no Laravel. Existem duas formas, lembrando. A primeira é criando a classe e definindo seus métodos, tá? Para poder validar, utilizando a Facade Validator e a classe request. A segunda maneira é você definir o request e a validação diretamente no método do controller, tá? E aí você tem essa diferença. Consegue colocar o código na classe ou o código direto no seu controller, tá? Mostrei para você aí dois exemplos, né? Tem também esse detalhe aqui do HTML, ó, que é importante, tá? Eu gosto de deixar o required nos campos para garantir mais ainda que existe uma validação ali tanto no HTML, também no controller ou na classe de request, para garantir mais ainda a segurança, tá, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo aí no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!